um país vai prosperar ou um país vai seguir pobre a partir das instituições as quais estão estabelecidas naquele país. O que significa instituições? Instituições, dentro das teorias econômicas, é uma linha teórica, né? Se nós formos pensar assim, o capitalismo, o socialismo, são linhas teóricas, o liberalismo, né? São linhas teóricas. E dentro destas linhas teóricas existe também, não dentro dessa mesma caixinha, mas existe, né, essas discussões sobre institucionalismo, assim como existe neoliberalismo, né, não sei o quê, enfim, existem muitas correntes, né, econômicas. E o institucionalismo é uma corrente econômica, digamos assim. Acho que fica melhor de explicar dessa forma. E ele foi desenvolvido e discutido, um dos principais autores dessa linha institucionalismo, o nome dele é Douglas North. Ele dizia o seguinte, que instituições são as regras do jogo, tá? Portanto, a instituição não é necessariamente uma instituição de caridade, uma instituição de, sei lá, beneficente, isso é só um nome, mas não é a linha, né? Não é a corrente de estudos. A corrente de estudos do institucionalismo, ela vai olhar para instituições como instituições são as regras do jogo que vão nortear o teu comportamento e a tua relação na sociedade. Então, são aquelas crenças daquela sociedade, as regras que são estabelecidas, desde coisas do tipo assim, na Índia não se come carne, no Brasil se come carne, na Índia, na China, na Índia, né? Não se come carne, isso é uma instituição que foi uma cultura intrigada naquela região, né, instituída, por isso que o nome, né, instituição, foi instituída aquela cultura, aquela regra do jogo naquele ambiente e aquela regra norteia o comportamento das pessoas que vivem ali e da forma com que elas interagem entre elas. Então, nunca na Índia você vai chegar num jantar e vai estar lá uma bela costela, né? Não vai ter. Por quê? Porque não é institucionalizado a carne como um alimento. Aqui no Brasil, nós jamais vamos sentar numa mesa e vamos comer cachorro, né? Não é instituído na nossa cultura comer cachorro. O cachorro é a pituquinha aqui, tá deitadinha do meu ladinho, bem bonitinha. Então percebe que institucionalismo nada mais é do que foi das coisas, das regras do jogo que foram instituídas na nossa sociedade e que determinam a forma com que nós nos comportamos e com que nós nos relacionamos. Isso Douglas North já dizia. E Adam Smith também tem uma corrente, não diretamente com institucionalismo, mas Adam Smith lá em 1776, quando ele publica, né, a teoria dos sentimentos morais e também quando ele publica, eu não lembro exatamente a data, o livro, né, das nações, como é que é o nome do livro mesmo? Me fugiu o nome. Ai, meu Deus, me fugiu completamente o nome, não sei o que é das nações. Tinha vindo o nome e fugiu. Mas Adam Smith é um outro, né, precursor de várias e várias teorias dentro da economia. E aí esses autores que ganharam o Nobel foram juntando essas bases ideológicas, essas correntes, e partiram desse pressuposto. Bom, ok, o que faz com que um país seja rico e um país seja pobre? A base são as instituições, né? Essas regras do jogo. Mas como que essas instituições foram constituídas? Por que no Brasil nós temos uma forma de viver, nos Estados Unidos existem outras formas de viver? Qual foi a diferença que fez com que fosse instituído coisas diferentes em países diferentes e como que isso foi determinar o que vai ser um país pobre e um país rico? E aí eles voltam à parte de colonização, em que eles foram estudar como que foi o processo de colonização, principalmente realizado pelos europeus, né? Então Espanha, Portugal, principalmente Espanha e Portugal, alguma coisa da Itália, mas principalmente Espanha e Portugal, como que foi essa corrente de colonização, como que foi esse movimento de colonização
e o que isso influenciou nessa constituição dessas instituições. E olha que interessante as constatações que eles trazem a partir disso. Eles dizem que a raiz de um país hoje ser pobre ou ser rico foi a forma com que a colonização ela foi estabelecida. E que nesta forma de colonização existiam instituições que ele chama, deixa eu até pegar os nomes corretos aqui, instituições inclusivas e instituições extrativas. O que são essas instituições implementadas numa colonização inclusiva e extrativas? É o seguinte, quando nós pensamos no Brasil, tenta, se você lembra de história, e até nas novelas antigamente, hoje em dia eu não acompanho novela, mas quando eu era jovem, eu olhava muita novela e eu adorava as novelas de época, aquelas novelas que envolviam história, que contavam, e tem várias séries, né, ou novelas, que contavam a época em que o Brasil ele estava sendo colonizado. E se nós voltarmos naquela época, o que a gente consegue perceber? Como que era a estrutura, né, das instituições, como que as instituições foram sendo implementadas dentro da nossa cultura. Existia uma corte, ou seja, uma elite muito rica, que trazia alguns grupos de pessoas para viver no Brasil, só que este viver no Brasil não era para construir lar no Brasil, não era para construir um lugar próspero, não era para olhar e dizer assim, aqui nós vamos morar. Então, nesta terra, nós precisamos fazer com que esta terra prospere. Nós precisamos criar, produzir nesta terra, para que esta terra seja o nosso lar e aqui nós possamos viver de maneira próspera, abundante, com qualidade de vida e tudo isso. Não existia isso. Nós fomos uma colônia extrativista. Então, as instituições que foram implementadas no Brasil eram com esta perspectiva extrativista. Eles vinham aqui, roubavam, dá para se dizer, né? Desde o pau-brasil, ouro, muitos insumos naturais e levavam para a Europa. Então, a terra Brasil e boa parte da América do Sul, ela foi uma colonização extrativista. Então, eles estabelecem, né, que nós éramos uma instituição extrativista, que aqui não era construído residência, que aqui era apenas uma fonte de extração para levar essa riqueza para a Europa. Se nós formos pensar agora na colonização dos Estados Unidos, esse contexto foi completamente diferente. Porque nos Estados Unidos, e aí depois tem algumas outras argumentos que eles usam para explicar por que no Brasil, por exemplo, foi feito uma institucionalização dentro da colonização extrativista e nos Estados Unidos foi inclusiva. E aí eu já chego lá. Mas o que acontece, né? Nos Estados Unidos, quando eles começaram a colonizar os Estados Unidos, era um país que não era muito povoado, era um país que não tinha muitos indígenas, embora tivesse algumas regiões com mais residentes, entre aspas, mas não era que nem no Brasil, assim, que existia uma força de mão de obra grande, né? Eles eram lugares mais inóspitos, digamos assim. E a colonização dos Estados Unidos foi uma colonização inclusiva. Boa parte das pessoas que chegaram nos Estados Unidos chegaram também fugindo das guerras na Europa e olhando para aquela nova terra e dizendo assim, estamos numa nova terra e nesta nova terra precisamos prosperar. Desta nova terra precisamos fazer o nosso lar. Desta nova terra precisamos produzir. E o que eu produzo precisa me gerar recompensa. O que você produz precisa gerar recompensa para você. E o todo vai se beneficiar desse interesse próprio. Se você viu o episódio passado, deu acaso, né? De um assunto contar no outro, mas se você viu o episódio passado, no episódio passado eu falei sobre ganância e interesse próprio. E a diferença entre a ganância, que é ruim, e o interesse próprio, que vai fazer com que nós prosperemos. E esses estudos desses ganhadores do Prêmio Nobel casam completamente com o episódio passado, e isso não foi nem planejado.
porque não tinha ainda saído, quando eu gravei o último episódio, ainda não tinha saído os ganhadores de economia, né? Tinha saído vários outros de saúde e tal, mas de química, mas não tinha saído de economia. E aí é muito interessante porque casa exatamente isso. Na colonização dos Estados Unidos, foi instituído exatamente essa cultura, essa regra do jogo de que nós precisamos fazer por nós. Nós precisamos construir disso o nosso lar. E este lar precisa ser próspero, precisa ser rico, precisa ser abundante, porque precisa nos dar qualidade de vida que nós não tínhamos lá na Europa. Então, a colonização dos Estados Unidos, ela não foi uma colonização extrativista em que os nobres, né, a elite, ia lá, roubava e levava para o seu verdadeiro lar, que no caso era a Europa. Não, nos Estados Unidos a colonização era inclusiva. Nós chegamos aqui juntos e nós precisamos fazer isso dar certo. E aí eles justificam o fato de que essa forma de colonização, e a partir desta forma de colonização, as instituições, as regras do jogo que foram sendo implementadas ali, que isso determina se um país vai ser rico ou não. E aí eles começam a colocar outros argumentos para explicar, tá, mas e se isso aconteceu, né? Se aconteceu países em que foi feito uma institucionalização inclusiva e outros países uma institucionalização extrativa, por que uns foram inclusiva e outras exclusivas? Qual a diferença dessas terras que fez com que houvesse essa diferença nas conduções? E claro, tem alguns aspectos históricos de quem é que foi para os Estados Unidos, quem veio para o Brasil, como foi a dinâmica histórica, mas eles, a partir de muitos dados, e por isso que eles dizem que os estudos deles foram quase experimento, porque eles buscaram dados daquela época, para que eles conseguissem fazer regressões e vissem os movimentos nos gráficos acontecendo. E quais foram as conclusões a partir dessa coleta de dados que eles tiveram? O Brasil tinha 3 características, e aí eu tô dando o exemplo de Brasil e Estados Unidos, mas eu poderia estar dando exemplo, por exemplo, da África e da Nova Zelândia, que a lógica funciona da mesma forma, tá? Mas aqui, Brasil e Estados Unidos fica mais fácil para que a gente consiga fazer essas analogias, porque é palpável no nosso dia a dia, nós vemos isso acontecendo, e aí fica muito mais fácil. Mas aconteceu a mesma lógica na África e na Nova Zelândia. Austrália, né? Comparar a África com a Austrália, por exemplo, levaria as mesmas constatações.